Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós agradecemos de coração, Tatiana, pela harmonização, pela paz que traz a nós ao ambiente, a harmonização, a música nesse momento. E nós elevamos então, convidamos a todos a elevar os seus pensamentos, fechar os seus olhos, agradecer a Deus por estarmos neste ambiente de luz e de paz na tarde de hoje, onde nós podemos encontrar Jesus, encontrar grandes amigos para conversar, abraçar. Saímos daqui renovados e curados pela Tua graça, Senhor Jesus Cristo. Que este seja um sábado abençoado em nossas vidas, que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre a justiça das aflições. Preparando, nós vamos ter uma sequência de palestras aqui, que a Joana colocou como tema, programando para nós uma sequência de estudo sobre as aflições. E na data de hoje nós vamos falar sobre a justiça dessas aflições. E a grande pergunta, quando eu estava pensando, preparando o que nós podíamos fazer com essa palestra, com esse momento, era quando a gente fala de justiça das aflições, desses momentos, uma pergunta que surgia era: por que sofremos? Por que sofremos? Porque na nossa vida, pela condição que nós estamos hoje, pela condição que o nosso planeta se encontra, sendo um planeta de provas e expiações, todos nós passamos por uma ordem de sofrimento. Seja qual for ela, nós passamos. Um mais, outros um pouco menos, outros um pouco mais, mas nós temos a nossa ordem de sofrimento. Uns têm problemas financeiros, outros têm problemas de saúde, outros têm problemas de relacionamento, outros têm problema consigo mesmo e sofre com si, mas nós temos esse sofrimento que permeia a nossa vida o tempo todo, e muitas das vezes nós estamos buscando fugir deste sofrimento, Nós buscamos meios para sairmos desses sofrimentos. E lá atrás Cristo trouxe uma mensagem para nós, dizendo que o sofrimento não era algo ruim, e nós ainda assim continuamos correndo dele. Por quê? Porque Cristo disse: felizes os aflitos, porque serão consolados. Todos aqueles que têm aflição serão consolados dentro da ordem do Cristo. E a aflição, segundo o dicionário, está aqui como coloquei, é uma tribulação que se caracteriza por profundo sofrimento, por persistente sentimento de dor física ou moral. Então era como eu disse, todos nós temos atribulações, porque todos nós temos um sentimento ou uma dor que seja física, a matéria, algo que está realmente doendo, ou uma dor moral, é uma questão que a gente sente em nós, nosso corpo está imperfeito, mas nós sentimos uma dor. São os problemas que nós carregamos, os problemas psíquicos, as dores que nós temos, o sofrimento, as tristezas, as depressões, as ansiedades, tudo que nós carregamos dentro de nós como sentimento. E o segredo desse ponto é a confusão que na maioria das vezes nós fazemos com essa fala que o Cristo traz para nós, porque ele diz assim: felizes os aflitos. Então ele coloca: felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados. E o que nós entendemos por consolo? O que nós, ou mesmo nós queremos por consolo? Nós queremos, na maioria das vezes, ser consolado
com a retirada do quê? Do meu sofrimento. É isso que eu quero. Eu estou sofrendo, eu vou buscar a Deus para a retirada desse sofrimento. Tem alguns até que dizem, você sofre assim porque você está distante de Deus. Se tivesse Deus na sua vida, você não estava sofrendo. E nem sempre é assim, porque se Jesus colocou para nós que nós seremos consolados dentro dessa aflição, né, toda dor e todo sofrimento não seria retirado de nós. Aqui é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente continuar entendendo sobre a aflição. Olha o que diz os Espíritos. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desventura, dependendo da vontade que tenha de praticar o bem. Então olha que ele coloca o árbitro de sua própria vontade. Quem que é o árbitro? O árbitro é que dá a decisão, é o juiz, é aquele que decide o que deve ser feito. Nós somos os juízes da nossa própria sorte. A nossa própria consciência nos cobra do erro do passado. Então ele coloca que o homem sempre sofre a consequência de suas faltas. Nós tínhamos uma ideia antiga, antes do Espiritismo, que Deus nos castigava. Nós fazíamos algo de errado, cometíamos pecado e Deus nos castigava. E nós tiramos desse aspecto, dessa visão com o Espiritismo, colocando que não existe mais um castigo de Deus. Existe uma consequência das nossas próprias ações. Então nós temos a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela é uma balança. Está aqui a balança, aquela balança antiga da mercearia que tinha 2 pesos, né? Lembra disso? Colocava um pouquinho de arroz aqui, ia colocando os pezinhos aqui para ver quanto que dava até ela equilibrar no ponto, né? Então a balança vai subindo e vai descendo. Quando a balança desce muito de um lado, não tem que colocar peso do outro para ela voltar aqui. É mais ou menos isso, a lei de causa e efeito da nossa vida. Às vezes aqui embaixo a gente vai, comete falta. A nossa balança, a lei do equilíbrio está lá embaixo. Então tem que fazer alguma coisa aqui, ó, com esse lado, para começar a equilibrar e colocar em movimento, então, essa balança do equilíbrio. Então aquilo que eu cometi como falta, eu mesmo como espírito começo a exigir, começo a permitir resgatar dentro de um processo as faltas que eu cometi. E isso na minha vida, obviamente, vai ser sempre um sofrimento de resgate. Porque consertar, eu sempre digo isso, consertar e reparar dói e é muito mais trabalhoso do que bagunçar. Vai arrumar sua casa para uma festa, você tira tudo, muda as cadeiras, põe tudo aquela alegria que vai fazer a festa. Aí faz a festa, acaba a festa, todo mundo vai embora, as pessoas assim, nossa, agora tem que arrumar essa bagunça. Aí você fala assim, não, vamos deixar para amanhã? Que hoje eu estou cansado, né? Aí você fala, não, vou deixar para amanhã, eu vou dormir. Aí no outro dia você acorda e fala assim, se eu tivesse feito ontem, era muito melhor. Porque agora tem que arrumar essa bagunça. Aí o que você pensa na hora? Você fala assim, última vez que fez festa aqui em casa. Foi a última, acabou. Não quero mais, porque depois só eu tenho que arrumar, só eu tenho que limpar. É muito mais difícil. Então é a consequência, né? Vai dando mais trabalho. Mas o que acontece na nossa vida? Passou 2 meses, eu já esqueci. do trabalho. Aí eu falo assim, vou fazer outra festa. Então, aí eu faço. E aí eu vou vivendo nesse ciclo. Nós estamos vivendo em reencarnação dentro de um ciclo vicioso
de reparar e cometer novas faltas, reparar e cometer nossa falta de uma forma que nossa balança, né, do equilíbrio da vida, ela fica sempre subindo e descendo. A gente tem essa dificuldade de manter um equilíbrio dentro da nossa vida, uma constância dentro da nossa vida. E também faz parte isso do nosso processo como espírito em evolução, né? Nós somos espíritos imperfeitos ainda, então nós estamos dentro desse processo de equilíbrio. Então quando eu falo aqui, nós somos árbitro da própria sorte, eu começo a ter consciência e pensar que a ação que eu vou fazer hoje tem um resultado no futuro. Joana de Ângeles, quando ela vai falar um pouquinho sobre as aflições e as causas das aflições, ela tem um negócio interessante que ela diz: hoje nós sofremos aquilo que causamos, né, que plantamos no passado. Então chega alguém aqui e fala assim: Luiz, né, olha, eu não sei, Salmém, eu sofro tanto, mas olha, eu venho no centro todo sábado, eu oro e eu rezo, e eu dou cesta básica, e eu venho limpar o centro, eu pinto o centro, e da rua dou bom dia para todo mundo, e ainda assim essa dor, esse sofrimento não sai da minha vida, porque nós estamos colhendo o que nós plantamos no passado. Esse bem que nós estamos fazendo hoje é um plantio que nós vamos colher no futuro. Não adianta nós exigirmos conta agora do que nós estamos fazendo hoje. É claro que nós podemos aqui, como fala, dependendo, como fala no final, a sua felicidade ou a sua desventura dependerá da vontade que tenha de praticar o bem. Pode abreviar ou prolongar. Então, se eu estou praticando o bem hoje, eu estou abreviando o meu sofrimento, porque lá no futuro eu sei que eu vou colher o bem que eu plantei hoje. Agora, se eu simplesmente falar assim, quer saber, já está tudo ruim mesmo, como se diz no jargão popular, já está lascado, deixa tocar do jeito que está para piorar. Eu só vou então prolongando indefinidamente, né, esse meu sofrimento. Por isso nós colocamos: sendo Deus soberanamente bom e justo, não haveria de permitir que fôssemos excruciados, né, salvo por uma boa razão ou por causa justa. Assim sofremos porque, por ignorância e rebeldia, ficamos em débito com a lei, seja nesta ou em anteriores encarnações. Então, como nós estamos falando, nós sofremos porque nós ficamos em débito com a lei, e agora nós temos que resgatar. Então, nós nos revoltarmos contra este sofrimento só nos faz parecer pessoas mimadas, crianças mimadas, de não aceitar a consequência das nossas ações, né? A origem das nossas aflições está, pois, diretamente relacionada ao mau uso do livre-arbítrio. É o que temos. Todavia, a despeito do nosso equívoco, a bondade divina sempre nos concede oportunidade para resgatar nossos compromissos, já muito vencido nos refolhos da lei. Então, esse processo que nós temos de dor e sofrimento, que nós entendemos como resgate, o Espiritismo coloca como uma oportunidade de Deus, porque nós temos a oportunidade de reparar o nosso erro. Isso é fato. Porque a pior coisa que existe é nós vivermos com um remorso. Isso é muito duro. Então imagine você tem lá na sua vida, há 10 a 15 anos atrás você brigou com uma pessoa. E aí hoje você pensa assim: nossa, briguei por fulano por causa sei lá, por causa de um carro. Nós brigamos muito, faz 15 anos que eu não converso com fulano por causa de um carro. Já passou, você já comprou outro carro, já viveu a vida, o outro já viveu a vida já foi, já tem 15 anos,
não faz nem sentido isso, e essas pessoas não se conversam. E aquilo vai dando uma angústia. Você fala assim, nossa, fulano, meu Deus, eu tinha que falar com fulano, a gente tinha que conversar, parece uma bobeira com esse negócio desses casos, a bobeira porque aconteceu lá atrás, e essa briga, e isso vai dentro da gente machucando de um jeito que a gente não consegue viver em paz. Vira e mexe, se alguém fala alguma coisa que dentro falando na palestra agora e faz a gente lembrar disso, dá aquela dorzinha de novo, assim, nossa, fulana, tinha que conversar lá com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu vizinho, com o meu tio. Então viver com esse arrependimento é muito difícil. Isso nós estamos falando de uma coisinha simples, que dá uma vontade de chegar lá e falar assim, ô João, acabou, lembra daquilo? Esquece aquilo. Vamos passar régua na vida e vamos seguir em frente. Nós temos muita vida pela frente para ficar aí um de bico com o outro por causa de uma coisa que aconteceu 15 anos atrás na nossa vida. Então nós temos essa oportunidade. Quem já fez isso vai saber que você sente um alívio na alma. Ufa, aquele peso que eu tinha era um pontinho que estava lá no meu coração, ele sumiu, ele acabou, ele não existe mais. Então imagina quando nós saímos da nossa vida, desencarnamos e encontramos com uma realidade muito diferente da que a maioria vive e bota a mão na consciência e fala assim, nossa, achei que a vida aqui era para esse lado e vim para esse. Percebi que fiz tudo errado, briguei com quem não devia, fiz o que era para fazer eu não fiz, o que não devia ser feito eu fiz muitas vezes. Então a gente entra num processo, quando a gente fala que a nossa consciência cobra, a gente entra num processo de remorso dentro da consciência. E enquanto a gente não entra nesse processo, a gente sofre, porque a gente continua vivendo a vida do passado. É o que nós encontramos na reunião mediúnica, o obsessor. Ele desencarnou há 300 anos, está lá, eu quero matar a fulana, né? Assim, mas fulana já passou 300 anos, ele está naquela vida lá do passado, não entrou na consciência, ele não teve esse processo de remorso. E aí eu entro nesse processo de consciência, nesse processo de remorso, e eu desejo então fazer o meu processo de reparação, aceitando e acolhendo esse sofrimento que eu vou passar antes de reencarnar. Eu entendo já o que vai acontecer comigo. É que a gente chega aqui, a gente esquece. A gente esquece, ainda bem. Ainda bem. O tanto que é bom esquecer do passado. É maravilhoso esquecer do passado e não lembrar do que passou. Nós não suportaríamos viver com o nosso passado. Alguém aqui suportaria hoje viver normalmente a vida sabendo que foi homicida, matou alguém? Não consegue. A maioria de nós não consegue fazer nada errado, não botar a cabeça no travesseiro. Não dá. Tem gente que consegue, mas a maioria de nós não conseguimos. Então a gente começar a saber de tudo que a gente fez lá atrás, não dá certo. Faz muito mal para nós. Então a gente chega aqui, a gente não lembra desse processo. Mas então é um processo para nós, esse processo de dor e sofrimento, muito natural a ser encarado. Então quando Jesus fala, felizes os aflitos, porque serão consolados, é porque a nossa dor e a nossa angústia espiritual, ela será retirada através desse processo de aflição. Eu vou alcançar a perfeição através do processo de aflição. Eu vou ter a oportunidade de reparar o meu erro através de um processo de aflição. Por isso que eu sou consolado. Por isso que é feliz aquele que tem a oportunidade de oferecer o perdão e aquele que tem a oportunidade de resgatar, como nós estávamos falando. Feliz é você que tem a oportunidade de resgatar o mal que fez no passado. Porque senão, se nós fôssemos, como coloca em outras vertentes, e está dentro do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec faz este questionamento, imagine nós estarmos fadados ao sofrimento eterno.
errei, fui lá então para o inferno, e agora vai sofrer o resto da vida, me arrependi pelo erro, mas vai sofrer o resto da vida. Então nós somos felizes porque pelo processo de aflição, pelo processo de dor, pelo processo de tribulação, eu tenho a oportunidade de fazer esse resgate. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, tem duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem a causa na vida presente e a outra fora desta vida, no passado. Eu não vou entrar muito nessas questões, porque é o que vai vir nas próximas palestras, nos próximos 2 sábados, que vão falar sobre as causas das aflições presentes e as causas das aflições do passado. Mas nós resgatamos dores e sofrimentos desta vida, o que causamos no passado e às vezes o que já causamos nessa vida. Se nós fizermos o mal lá atrás, às vezes o resgate pode vir nessa vida mesmo, sem parar. É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida representam um sofrimento para ela, normal. Nós estamos no mundo material, nós não sentimos dor? Sentimos, tudo bem. Mas só o corpo sofre materialmente. Muitas vezes, falando de alguém que morreu, dizeis que ele deixou de sofrer. Nem sempre isso é verdade. Como espírito, não sofre mais dores físicas, embora esteja sujeito, conforme as faltas que cometeu, às dores morais mais agudas. Pode mesmo vir ser ainda mais infeliz a nova existência. Então, nós falávamos até no estudo da juventude na sexta-feira retrasada sobre isso. O espírito, ao desencarnar, desencarnou. O sofrimento não cessa de imediato. A dor que ele sentia, os problemas que ele sentia, o que ele sentia. Ou mesmo, ele não vira um santo de imediato. Você agora foi para os céus, né? E pronto. Virou espírito e todo espírito é sábio, todo espírito conhece a verdade, todo espírito é santo. Não. Nós continuamos o que somos seguindo no mundo espiritual. Nós vamos para o mundo espiritual doentes se nós estivermos aqui doentes. Isso mentalmente, psicamente e materialmente. Nosso perispírito vai para um processo de resgate. E a nossa mente, que está no espírito, vai continuar em sofrimento moral fora do corpo, principalmente se nós abusamos desse recurso da nossa mente, cometendo atrocidades o tempo todo, nós vamos sofrer. Então nós temos que cuidar hoje para a nossa morte. Nós precisamos buscar desencarnar melhor. A morte não pode ser um mito para nós, porque a vida material, ela é um curto pedaço que nós temos. A vida do espírito é eterna. Nós estamos aqui para resgatar e evoluir como espírito. Eu não estou aqui simplesmente para ser o Luiz Guilherme material. Eu estou aqui para me melhorar, para na hora que eu desencarnar, alguém falar assim: olha, foi bom, você está saindo, voltando para o mundo espiritual melhor do que quando você foi da última vez. Agora nós vamos aprender mais, vamos desenvolver mais para uma nova reencarnação, para um outro desafio, para um outro problema. Então são ciclos que nós vamos vivendo, né? Que é interminável para nós, e aceitar esse ciclo para nós é melhor. Há uns dias atrás eu vi um vídeo interessante de um menininho, tinha 4 ou 5 anos, aí sentava na mesa, né, e falou assim: ai, mais um dia, né, vou para a escola, não aguento mais a escola, né. Aí o pai dele ria assim, falava assim: meu filho, mais de 4 anos, 5 anos, vai cansar, não aguentava mais a escola. Aí ele e falta mais 17 anos para mim sair da escola, né? Então assim, ele estava ali rememorando que estava contando o tempo, que aquilo ali ainda ele ia viver por muito e muito tempo, né? Aí no final ele falou: fazer o quê? Vamos lá, e levanta e vai embora. Então é isso para nós, né?
Às vezes é isso, nós damos mais um dia, né? Mais um problema, mais uma vida. Mas fazer o quê? É o que nós temos para hoje, é essa vida aqui mesmo que nós estamos passando. Então, vamos levantar, vamos embora, que vai vir outras e outros desafios para frente. Que esse é o nosso processo. Todas as penas e tribulações da vida são expiações das faltas de outras existências. O homem que se considera feliz na terra, porque pode fazer as suas paixões, é o que emprega menos esforço para se melhorar. Se muitas vezes ele começa a expiar, essa felicidade efêmera já nesta vida, com certeza expiará em outra existência, tão material quanto aquela. Então, o Evangelho, o Livro dos Espíritos aqui traz para nós uma questão interessante, que o homem, ele só consegue evoluir quando ele passa por problemas cotidianos. Porque se está tudo bem na vida, se está tudo tranquilo, se está tudo em paz, se não tem problema nenhum, nada me chama a atenção para sair para o próximo passo, não é isso? Se eu estou sentado embaixo de uma árvore, vivendo tranquilamente, tem água fresca, comida todo dia, o ar ali é puro, uma rede para deitar, eu quero sair dali por quê? Não está tranquilo? Está uma paz para mim, ar fresco, rede, fruta, água. O que me faz procurar outro abrigo? Você vê uma chuva, você vê um vento, para assistir, isso aqui não, agora tem que arrumar uma caverna, tem que sair, tem que ir para outro canto, tem que pular. Então, as adversidades vão fazendo que a gente comece a desenvolver em nós novas potencialidades. Então, cada hora eu estou num momento, cada hora eu estou numa reencarnação, cada hora com um desafio diferente, para desenvolver várias potencialidades no espírito. Então agora eu estou com a possibilidade de doar, né? Estou bem materialmente, então vou desenvolver isso em mim, fazer caridade, fazer trabalho, tenho saúde, tenho recursos financeiros, então vou dedicar isso, trabalhar a assistência, a humildade dentro de mim. Em outra hora eu preciso trabalhar o orgulho, então vou vir em outro momento, vou precisar receber ajuda. Tem gente que não quer receber ajuda, tem gente que não gosta de receber ajuda, tem gente que prefere morrer, mas que não quer ser ajudado. Então você vai vir agora numa condição que você vai precisar de toda a ajuda possível para desenvolver, né, esse orgulho que tem dentro de si, receber das pessoas, ter humildade, aprender a ter gratidão com aquilo, com o pouco que tem, com o pouco que recebe a vida. Então por isso que as nossas vidas, elas são diferentes, misturadas, e cada um está vivendo um desafio diferente nesse instante, porque cada um de nós precisa melhorar em um ponto da vida, e por isso nós falamos no início, todos nós temos tribulações, porque cada um precisa desenvolver o seu ponto. É porque a gente olha para o outro sempre o que está faltando em nós, né? Em mim está aqui pensando, em mim está faltando recurso financeiro. A vida está ótima, mas está faltando recurso financeiro. E eu olho para quem tem e falo, a vida dele é boa demais, que é cheio de recurso financeiro, tem de tudo, vida tranquila, conforto material. E ele olha para mim e fala assim, nossa, mas olha a vida dele que é boa, né? Ele tá casado, tem uns filhos, tudo eu não tenho, não consegui. E aí cada um vai olhando do outro no que falta em si, falando que a do outro é melhor. E aí por isso que nós reclamamos. O falta também de a gente olhar então para o nosso ponto, olhar para dentro de si, agradecer a Deus pela vida que nós temos, que nós já conquistamos, porque aquilo que nós temos hoje pode ser exatamente o sonho de alguém, né? O que alguém não consegue, nós já temos essa oportunidade de ter no dia de hoje. Vale destacar que o sofrimento não é um inimigo, como se acredita. É um companheiro que não sabe mentir. Temos nele a grande escola dos indivíduos e dos povos. Quando eles se afastam do caminho reto e resvalam para a sensualidade e para a decomposição moral,
ele com seus aguilhões o faz retornar ao verdadeiro caminho. Então ele coloca aqui que o sofrimento é um corretor de rota para nós, para voltar para o nosso caminho, né? A gente fala assim, quando nós afastamos do caminho reto, partimos aí para uma sensualidade, para decomposição moral, essas dores, né? A vara, o cajado do pastor vai batendo para a gente voltar para o caminho, para o rebanho, voltar para o caminho, para a estrada de onde não deveria ter saído. E assim acontece muitas vezes, a gente se afasta, eu vejo muitas vezes afasta, vem no centro, melhora tudo, e volta para viver a vida, e depois volta e fala assim, nossa Senhora, minha vida deu tudo de errado, e volta para o centro espírita, fazer tratamento de novo. E assim vai, então a gente vai tendo esse processo de sofrimento para nos encontrar, para refletir na nossa vida, para meditar o que está acontecendo, né? O que eu estou fazendo? O porquê acontece isso comigo? O que aconteceu no passado que eu estou vivendo essa circunstância no dia de hoje? Como eu posso melhorar o que eu estou vivendo no dia de hoje? O que eu preciso, mais importante de tudo, o que eu preciso mudar em mim para melhorar o dia que eu estou vivendo hoje? Porque nós desejamos muito mudar o outro, não desejamos? Queremos, não queremos? Como queremos que o outro seja diferente do que nós somos? Queremos de toda forma, mas nós temos a dificuldade de mudar às vezes as nossas questões, as nossas composições. É assim são os nossos relacionamentos de toda ordem, né? Então olhar para nós nesse sentido. A aceitação, porém, do sofrimento como significado existencial e propósito de vida não se torna uma cruz masoquista, mas se transforma com asas de libertação do cárcere material para a conquista da plenitude do ser. Então isso é um texto de Joana de Antes, do livro Amor Imbatível Amor, em que ela coloca o sofrimento, aceitar esse processo de dor, de tribulação da minha vida, não é uma cruz masoquista, né? Falar assim, não, tem que sofrer mesmo, vou sofrer, porque quanto mais eu sofrer, melhor para minha vida. Não é isso. É aceitar apenas, como ela colocou aqui, ó, como asas de libertação, como propósito de vida. É aceitar aquilo que está comigo. Eu paro de sofrer neste ponto. E aqui, no meu entendimento particular, está muito o critério do consolador da doutrina espírita. Porque todas as vezes que eu coloco luz, que eu coloco razão em uma coisa, e eu compreendo o que está acontecendo, eu não sofro mais. Isso é um fato. Você está lá no escuro, você é uma criança pequena, você está no escuro, no seu quarto, e você começa a chorar porque você está escutando um barulho. Está escutando barulho, começa a chorar e chama sua mãe. Sua mãe vai lá, acende a luz do quarto e fala, o que foi, meu filho? Ah, eu estava com medo, estava escutando um barulho ali. Ela fala assim, não, é só a janela que ficou aberta e a cortina que está balançando. Quer que eu feche a janela ou quer que eu deixe aberta? Ela fala assim, não, pode deixar aberta, porque está calor. E a cortina continua balançando, você para de ter medo. Ufa, me aliviou. Então, quando eu coloco razão num fato, eu não sofro mais. Então, quando o Espiritismo traz para mim uma questão e olha nos meus olhos e diz, o sofrimento de hoje é por um problema de ontem que você causou. Então, tudo muda. Porque colocou razão, colocou luz. Eu já começo a compreender e eu já não vou mais querer agir como uma criança mimada, da birra. Eu vou falar o quê? Tá bom. Posso não gostar, posso sofrer, um monte de coisa, mas eu passo por um processo de aceitação. Então por isso que ela coloca como um propósito de vida. Se eu estou sofrendo hoje,
porque eu errei no passado, é melhor eu começar a agir certo nessa vida para mim ter uma melhor no futuro. Isso é razão, isso é luz que vem para nós. Então esse é um critério consolador. Me consola eu saber o porquê eu sofro os problemas nessa vida. Peço ajuda a Deus, peço ajuda a casa, faço o tratamento, faço o evangelho, porque eu preciso de força para cumprir essa etapa. Porque eu posso ser fraco, posso desistir no meio dela, posso estar cansado, mas eu já não estou sofrendo e não estou querendo de todas as formas que isso seja retirado, que suma de mim esse sofrimento, porque eu já entendi também que não vai isso acontecer. Quando Deus está comigo, Jesus disse: quando eu estou contigo, o jugo é leve. Né? Ele está partilhando da caminhada comigo, me ajudando a carregar as minhas dores, os meus problemas comigo. Se torna mais leve, mas eu estou com ele. O jugo é do carrinho de boi, que fica os dois boizinhos do lado do outro. Então está eu em um e Jesus do meu lado. Eu não sei, ele não falou assim: pode deixar que eu carrego tudo para você e fica lá atrás na carroça. Eu falo assim: quando eu estou contigo, porque sou eu o responsável, então eu vou guiando e ele vai do meu lado e as coisas vão se tornando então muito mais leve nesse sentido. O sofrimento constitui, desse modo, desafio evolutivo que faz parte da vida, assim como a anomalia da ostra produzindo a pérola. Aceitá-lo com resignação dinâmica, através de análise lúcida, é bem direcioná-lo, é proporcionar-se um sentido existencial estimulante, responsável por mais crescimento interior e mais valorização lógica de si mesmo, sem narcisismo, sem utopia. Então, de novo um texto também de Joana de Anjos. Ela começa fazendo a comparação com a impureza, com o grãozinho que entra dentro da ostra, que ela, para se proteger, cria a pérola, né? que para nós é muito raro, é muito lindo, cria algo bonito a partir disso. Isso é ressignificar. Quantos de nós criamos algo bonito, algo positivo do sofrimento que nos atinge? Na maioria das vezes nós queremos o quê? Que ele saia. Né? Imagine o grãozinho de areia entrando, machucando totalmente aquela ostra, porque dói. É por isso que ela cria aquela casca, que é a pérola, dói. Mas ela não faz o esforço para tirar, ela faz o esforço para se proteger e modificar aquele grão em algo que não cause dor mais para ela, algo positivo, algo bonito, né, dentro dessa metáfora. Então a gente tem que positivar as coisas, transformar aquilo que está conosco. E ela diz no final: bem direcioná-lo, proporcionar-se um sentido existencial estimulante. Então pegar isso, falar assim: não, tem que fazer isso de mim algo melhor, né? Então vamos esquecer, vamos trabalhar, vamos dignificar, vamos evoluir como pessoa, vamos ajudar as pessoas, vamos transformar essa dor que eu tenho em mim, não mais em amargura, não mais em sofrimento, não mais em ódio, não mais em tristeza, mas transformar vidas. Esse, para nós, é um grande propósito, responsável por mais crescimento interior, então pelo menos transformar nós em alguma coisa, e maior valorização lógica, né? Sem utopia, que nem ela coloca, sem grandes ideias, sem nada, sem narcisismo, sendo algo natural nas nossas vidas, né? Transformar dor em alegria. Então faz parte desse nosso projeto, né? Então são consequências, que está aqui, consequências do sofrimento positiva que Joana de Ângela traz para nós dentro de uma psicologia, né? Esse texto é de uma das obras, está dentro da psicologia de Joana de Ângeles, para nós transformarmos esse sofrimento em algo positivo, né? E transformar a nossa vida e a vida das pessoas. Então é por isso que nós pegamos, mas o que eu vou fazer? Eu vou transformar como? Que jeito?
transforme a si, então, se é o que você consegue. Porque a nossa missão é muito simples, muito simples. A nossa missão é viver a nossa vida, com as pessoas que estão do nosso lado. Transformar nós mesmos sermos pessoas melhores e elas que estão ao nosso lado, ajudar a transformar a ser pessoas melhores também. Simples. É ser o que somos, é ser pai, é ser mãe, é ser esposo, é ser esposa, é ser filho. E auxiliar essas pessoas na vida, né? Executar o nosso trabalho com paz, com tranquilidade, sem medo, sem ganância, viver a vida, né? Às vezes a gente quer criar muitas e muitas expectativas para a nossa vida, e isso às vezes até dá um anseio, uma ânsia, uma ansiedade, uma síndrome do pânico na nossa vida, porque nós queremos muitos anseios na vida, e pensamos demais, né? E a nossa vida às vezes é para ser vivida cotidianamente, o problema de agora, a vida de agora, o que está acontecendo agora, sem ficar pensando tanto num futuro. Então é ressignificar essas ideias para nós. Era essa nossa mensagem de hoje. Nós agradecemos a presença de todos, a paciência de todos neste instante. Eu reforço, hoje nós tivemos o estudo do livro Nosso Lar, está bem no início ainda. Quem quiser participar, quem quiser estar presente no estudo, pode vir aos sábados. Existe ali na parede, no final, um cronograma dos estudos, porque eu estudo num sábado sim e no outro não. Dá tempo ainda. O estudo é sempre algo muito positivo para começar a ressignificar a nossa vida, os nossos problemas, o nosso eu interior, ajuda dentro desse processo, como é um tratamento, é um complemento desse tratamento. Um outro recado é que nós vamos precisar de ajuda, auxílio para a Páscoa. Toda Páscoa aqui nós buscamos oferecer pelo menos um ovo de Páscoa para as crianças que fazem aqui a assistência, que participam da assistência social da nossa casa. Quem foi no mercado e já deu uma reparada no preço, viu que está a preço de ouro o ovo de Páscoa. Está a preço de ouro. Então, nós estamos buscando ajuda. Quem puder ajudar financeiramente ou de qualquer outra forma com isso, procure depois que nós vamos explicar a forma para fazer esse auxílio. E por fim, ali na entrada, no hall de entrada nosso, quem já foi chegando foi vendo, o Salmen trouxe umas 2 caixas de livros ali para nós pegarmos, fazermos a leitura, fazermos uma troca de livro. Quem tem livro lá em casa que não está lendo mais, traz para cá também, porque outras pessoas, nós vamos fazendo rodízio, né, desses livros. É muito importante, né? Ontem a Tuane lá no Freustar, que nós temos uma biblioteca também, falou assim: olha, achei um livro aqui que eu estava procurando, precisando dele, foi lá e tirou foto. Ela falou assim: eu tenho esse livro e não acho mais ele. Aí ela viu que era o dela, que eu levei lá. Estava precisando tanto, procurando, né, amor? Fiz um limpo de livro lá em casa, falei: não lê mais o livro? Vou levar. Mas ele só limpou os meus. Os dele continuam lá. Então, assim, a gente tem que fazer esse rodízio de livros, né? Fui pego no pulo ontem. Mas tá certo, isso é bom pra gente estudar, faz bem, né? Livros de romance, que a leitura é fácil, porque é uma história, e você, mas não é livro de estudo. Mas um romance, às vezes, traz muita mensagem bonita, que faz a gente pensar, refletir e fazer uma mudança de vida, né? Nos melhorarmos. Nunca. Isso, com certeza. Tem o evangelho nele sempre. Vamos então convidar a todos para fechar os olhos novamente, agradecermos a Deus
nesses instantes de paz que nós recebemos aqui, sabendo que Deus está conosco, Jesus está conosco neste ambiente, fortalecendo os nossos passos, dando paz aos nossos caminhos, preparando o tratamento que vai ser realizado agora na nossa sala. Jesus, conduza em paz o retorno de cada irmão que aqui está presente. Que nós possamos, Senhor, buscar aqui a luz e a transformação. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.